Olá, meu nome é José Caldas Góes Júnior e você está no Tecnolegal, que é o seu canal de Direito e Tecnologia. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou ensinar a criar um resumo, um podcast, um guia de estudos, tudo isso em 5 minutos com inteligência artificial. Mas antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu preciso confessar uma coisa. Eu nem sempre me sinto muito confortável quando a tecnologia faz isso. Ela transforma coisas complexas, que eu aprendi com imensa dificuldade no passado, em coisas simples. Pois é, me julguem. A verdade é que até bem pouco tempo atrás, só para criar um chatbot usando as bibliotecas Python, você precisava de muito tempo, dedicação e treinamento. Além disso, os resultados eram limitados à expertise do programador. Tudo isso acabou. Uma ferramenta do Google chamada Notebook LLM coloca nas mãos de qualquer um funcionalidades que antes só eram acessíveis a programadores muito experientes. E aqui, como a gente gosta de conteúdos aprofundados, eu peço um pouco mais de paciência, porque antes eu quero falar por que você precisa de um notebook se você já tem um chat como o ChatGPT, ou aqui no meu caso, o Gemini ou o Gemini. Os LLMs, ou Large Language Models, que são a base do ChatGPT, do Gemini, eles são treinados com muitos dados offline, que em geral vêm de fontes públicas. Portanto, esses modelos eles não conseguem dar para você respostas personalizadas sem que você forneça para eles um contexto. Pelo menos essa é a história oficial que nos contam. Então, se você quer que o modelo de linguagem te dê respostas personalizadas, você tem que dar para ele documentos relevantes junto com o prompt. Essa abordagem é chamada de RAG. RAG, ou Retrieval Augmented Generation. Como eu disse antes, é preciso sempre programação para se criar um assistente de respostas para dados que vão além do ambiente público, além de dominar algumas bibliotecas Python, como por exemplo a LangChain. Aliás, se você gosta desse lado mais técnico, coloca aí no comentário. Tenho muita vontade de fazer um vídeo a respeito. Bem, é claro, como advogado, quando eu vejo uma ferramenta dessas, eu penso logo, como vou colocar no dia a dia do escritório? E nada mais óbvio que criar um chat que responda perguntas sobre um processo tirado do PJE. Já pensou criar um resumo ou até mesmo uma apresentação em formato de podcast para compartilhar com colegas ou com seus clientes? Que tal? E eu vou te ensinar a usar. Para começar, se você tem um e-mail do Google, um Gmail, você já deve ter acesso a uma instância do Notebook LLM. Quer saber como acessar? Os links estão aqui, ó. Agora, se você é assinante de um pacote business como eu, não só vai ter os melhores modelos, como também vai ter a garantia de que os dados que você vai colocar lá não vão ser usados para treinamento de IA ou para qualquer outro fim, o que é muito importante no ambiente corporativo. Bem, vamos lá, botar a mão na massa. Essa é a tela do meu navegador e vou fazer uma busca. Notebook LM. Esse é o site, notebooklm.google. Clicar sobre ele. E aqui ele vai pedir para que vocês façam um login para poder ter acesso ao sistema. Aí eu já expliquei. Quem tem acesso a um e-mail, Gmail, já vai ter acesso ao sistema. O ideal é ter uma conta business. Aqui tem muita informação a respeito da ferramenta. Inclusive, parte do que eu vou ensinar aqui já está nesse tutorial. Ou seja, se alguém quiser revisar o que a gente vai falar aqui, basta olhar no tutorial que vai estar tudo muito bem explicado lá. Eu vou colocar aqui, teste o notebook. Eu já tenho alguns notebooks aqui, tá? Eu tenho uma lista de compras da minha casa, meu currículo Lattes, às vezes eu quero saber que ano que eu concluí algum curso, ou que publiquei alguma coisa, já está aqui. E hoje a gente vai criar um novo. A gente vai tentar utilizar um notebook com um processo baixado do PJE. Cliquei aqui em criar novo, ele aparece essa tela, adicionar fontes. Vou selecionar um arquivo. Por motivos óbvios, essa parte aqui vocês vão ouvir o meu áudio, só para a gente dar privacidade a esse arquivo que eu estou manipulando, que é um processo real. Mas vamos lá, já estou aqui na pasta e já estou na pasta onde está o processo baixado. É um processo comum, normal, baixado do PJE.
eu vou clicar aqui em cima para que esse documento, que é o PDF, ele seja inserido dentro do notebook. E aí a mágica acontece. Uma limitação do notebook, que é uma tecnologia muito recente, é o uso do português. Às vezes, algumas expressões em português vão ser traduzidas para o inglês ou vice-versa. Mas olha só que interessante. Então ele já colocou aqui que esse notebook aqui diz respeito a um embargo de terceiro, tá? E é claro, pequeno bug, ele colocou em inglês. Ele já fez um resumo dessa fonte. Ó, os documentos apresentados são registros de um processo judicial eletrônico brasileiro, PJE. Eu não disse nada disso para ele. Referente ao embargo de terceiro, aqui está o nome das partes. Aqui vamos começar a explorar as funcionalidades. A primeira, né, claro, a mais interessante, é você poder perguntar para o notebook dar coisas a respeito desse processo. O interessante é que ele já sugere algumas perguntas, como, por exemplo, qual o objeto da disputa nos embargos de terceiro. Se a gente clica nessa setinha aqui, ele vai dar outras perguntas sugeridas. Que decisões judiciais impactam no desenrolar do caso? Qual o objeto da disputa nos embargos de terceiro? O objeto da disputa nos embargos de terceiro é o desbloqueio judicial de um veículo, diz qual é o veículo, diz quem é embargante, dá todos os dados. Vamos supor que vocês quisessem fazer um resumo desse processo para enviar para um cliente, por exemplo. Como é que a gente poderia proceder? Aqui eu posso, é claro, salvar essas observações. É muito bom que se faça isso, copiar. Olha só, a opção de copiar. E é muito bom que você dê o feedback para o sistema a respeito do que ele está fazendo. Eu sempre coloco isso. Boa resposta quando a resposta é boa, ou resposta não é boa, porque assim a gente vai ajudando a treinar também o sistema. Mas como eu falava, vamos imaginar que a gente tivesse o interesse de criar um resumo desse processo para mandar para o nosso cliente ou para um colega que vai trabalhar no caso. Você só chegaria aqui em documento de resumo e vai clicar. Você vê que aqui embaixo ele está gerando uma nota, ó. Aqui no canto inferior direito, ó, nota, gerando. Essa nota que ele está gerando é o resumo, tá? Ele vai fazer um briefing, uma análise desse processo. Absolutamente fantástico. Mas vamos supor mais. Vamos supor que você quisesse fazer uma apresentação desse processo para alguém. E você não quisesse fazer essa apresentação com seu próprio rosto, sua própria voz, ou não tivesse tempo para isso. Você podia criar uma apresentação em áudio, visão geral em áudio. Pronto, ele está gerando aqui uma conversa em áudio, tá? E o interessante é que essa conversa ela emula duas pessoas conversando, dois interlocutores. E aqui, é claro, antes de terminar, eu já quero dizer um bug. Em geral, essas conversas são geradas em inglês. Bem, realmente isso é alguma coisa que pode nos decepcionar, mas como eu estou aqui mostrando a tecnologia, eu tenho certeza que mexendo nas configurações do modelo e também nas futuras atualizações, isso não vai mais acontecer. Como se trata de um processo relativamente grande, ele vai demorar um pouco para gerar a conversa. Como está dito na tela, você não precisa ficar esperando. Você pode fazer outras coisas enquanto a conversa está sendo gerada. Uma coisa que seria muito importante aqui, para entender o desenrolar de um processo, era gerar uma linha de tempo desse processo. É o que eu vou fazer clicando aqui em linha do tempo. Veja, ele está gerando uma nova nota, gerando uma conversa e uma nota. A nota cronológica, a linha do tempo está pronta. Olhem só que coisa interessante. Então eu tenho aqui todo o desenrolar do processo com as principais datas em que ocorreram os atos processuais. Imaginem a riqueza dessa ferramenta. Vou fechar aqui a linha cronológica e colocar para vocês aqui a visão geral em áudio. Alright, so welcome to another deep dive. Yeah. This time, Okay, so what makes this case so interesting is how easy it is to get caught in the crosshairs of a legal battle. Como vocês podem ver nas próprias observações do modelo, no momento a visão geral está disponível apenas em inglês. Isso eu tenho plena certeza que essa limitação não vai perdurar por muito tempo. Bem, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou aqui empolgadíssimo com essa nova ferramenta. E continue acompanhando nosso canal, coloca o joinha aí se você gostou, comenta. Se tiverem muitos pedidos, eu vou fazer o vídeo
uma introdução à programação em Python. Já pensou? E a gente está aqui toda semana com um vídeo novo. Valeu!